Olá, boa noite. Nós vamos entrevistar ao longo desta semana os candidatos à presidência mais bem colocados na pesquisa Datafolha de intenção de voto, que foi divulgada no dia 28 de julho. Pela ordem determinada em sorteio, com a presença dos assessores dos partidos, Jair Bolsonaro, do PL, é o entrevistado de hoje. Amanhã, Ciro Gomes, do PDT. Na quinta-feira, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E na sexta-feira, Simone Tebet, do MDB. Nós vamos abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas. O tempo total dessa entrevista é de 40 minutos. E, ao fim, o candidato vai ter 1 minuto para as considerações finais. Candidato Bolsonaro, boa noite. Obrigada pela presença. Eu agradeço também a sua presença, candidato, e o tempo começa a ser contado a partir de agora. Nós vamos começar a entrevista com um assunto que tem mobilizado os brasileiros. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil, como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe, contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de 2 manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia? Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Isso não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Outra coisa, eu quero é transparência nas eleições. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018 da Polícia Federal, que inclusive está inconcluso. E aquela pergunta que eu sempre faço: se você pode botar uma tranca a mais na sua casa para evitar que ela seja assaltada, você vai fazer ou não? Então esse é o objetivo disso que eu tenho falado sobre o Tribunal Superior Eleitoral. E outra coisa, em 2014 tivemos eleições, no segundo turno, o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB, que as urnas são inauditáveis. E só para ficar bem tranquilo aqui, mano, 2018, houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar a fraude. Que, obviamente, se houve fraude, eu ganhei, quem fraudou seria eu. A PF começou a apuração. E quem informou o que eu vou te falar aqui para a PF foi o Tribunal Superior Eleitoral. Numa das partes do inquérito está assinado pelo chefe do TI do TSE que hackers ficaram por 8 meses dentro do TSE, inclusive com a senha de um ministro, de nome Banhos, além de senha de outros 5 servidores. Imediatamente, a Polícia Federal pediu os logs, as impressões digitais do que ocorreu nas eleições de 2018. O TSE podia ter informado no mesmo dia, mas 7 meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. Então, a grande interrogação é exatamente essa daí. Nós queremos evitar que dúvidas pairem por ocasião das eleições agora desse ano. Candidato, nada mais além disso. É curioso que o senhor se refira a esse episódio, porque o senhor, inclusive, foi acusado de ter divulgado informações sigilosas de investigações inconclusivas. Mas sobre a transparência que o senhor afirma defender das urnas, órgãos fiscalizadores como o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, associações de juízes, associações de juristas, associações de delegados da Polícia Federal, todos já atestaram a segurança das urnas eletrônicas. Eu vou além. A transparência e a segurança das urnas eletrônicas tem sido motivo de orgulho da maioria da população brasileira. Agora, o senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, e ele vinha fazendo contra mim. Mas, candidato, eu lhe perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Qual era o seu propósito? Falou ministro, foi um ministro específico. Senhor,
Tá ok? Tá refeita aqui a dúvida? Mas não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Só para esclarecer, a pergunta que eu lhe fiz é: qual era o seu propósito ao xingar um ministro de canalha e ameaçar não permitir que as eleições fossem realizadas, se isso não lhe compete fazer? Não é uma atribuição do presidente da República, é uma atribuição constitucional, candidato. Quem vem sendo perseguido o tempo todo por um ministro supremo sou eu, com um inquérito completamente ilegal. E as medidas que vinham sendo tomadas por esse ministro eram contestadas. Lá atrás, inclusive, a procuradora Raquel Dodge deu um parecer para que esse inquérito deixasse de existir. E continua existindo. A temperatura subiu. Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificado. Espero que seja uma página virada. Até você deve ter visto, por ocasião da posse do senhor Alexandre de Moraes, um certo contato amistoso nosso lá. E pelo que tudo indica, está pacificado. E quem vai decidir essa questão de transparência ou não serão, em parte, as Forças Armadas que foram convidadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. As Forças Armadas são uma das partes, né, desse grupo que analisa a segurança. A grande questão não é nem a presença das Forças Armadas, candidato. A grande questão que se dá é que o senhor se coloca como patrono das Forças Armadas e a forma como o senhor ataca o sistema eleitoral é que causa ruído e que causa uma certa intranquilidade no ambiente. Teremos eleições, o ministro Alexandre de Moraes acabou de assumir. Amanhã ele tem um encontro, pelo que me parece, um encontro com o ministro da Defesa para tratar desse assunto sobre transparência eleitoral. Eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes vai conversar e chegar a bom termo essa questão de eleições. Agora, precisei provocar para que chegasse a esse ponto. Pode ter certeza que vão ter eleições limpas e transparentes no corrente ano. O senhor costuma dizer que defende a liberdade, mas a impressão que dá quando a gente vê manifestações de apoiadores seus é de que nem todos têm a mesma percepção daquilo que o senhor defende, porque é muito comum vermos apoiadores seus defendendo medidas absolutamente inconstitucionais, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, golpe militar, intervenção militar com Bolsonaro, essas coisas são ditas. Inclusive tem uma frase que é muito ouvida também nessas manifestações por parte desses grupos que é: eu autorizo. No entanto, o senhor não os desautoriza, candidato. Isso não é uma sinalização ruim dessa parcela de apoiadores? Você vê as manifestações nossas sem qualquer ruído, uma lata de lixo sequer virada nas ruas. Eu considero como liberdade de expressão. Essas, artigo 142. O que é artigo 142? É um artigo da Constituição, que eu não entendo da maneira como alguns pouquíssimos entendem. Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão deles, eu não levo para esse lado. Tá? E para mim isso aí faz parte da democracia. Eu não posso eu ameaçar fechar o Congresso. Ou o Supremo Tribunal Federal. Então, Bonner, eu não vejo nada demais, vejo como liberdade de expressão, como alguns falam em AI-5, nem existe mais AI-5. Você querer punir alguém por ter levantado uma faixinha no meio da multidão AI-5, bom, isso aí é uma coisa que, no meu entender, não leva a lugar nenhum. Agora, o outro lado... Eu não quero interrompê-lo, mas é que o senhor disse algo muito... Perdão, candidato. O senhor disse algo muito importante ainda há pouco. O senhor disse, referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, que teremos eleições, elas serão limpas, etc. Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil, o senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai respeitar... Limpas e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de
respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto final? Ponto final. Vamos para outra pergunta, outro assunto. Então, vamos respeitar os resultados. Nós temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Renata. Pandemia, candidato. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Sobre as mortes, o senhor disse, e daí? Eu não sou coveiro? O senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história? Olha, nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Só não se vacinou quem não quis. Eu acho que vocês dois se vacinaram. Comprada por mim. E em tempo bem mais rápido que outros países, que isso não tinha no mercado. Não poderia eu, num primeiro momento, por exemplo, falar que devíamos assinar certos contratos, como por exemplo com a Pfizer, onde a Pfizer não garantia a entrega da vacina. A primeira vacina no mundo foi dada em dezembro de 2020. Em janeiro, nós já estávamos vacinando no Brasil. Então, fizemos a nossa parte. E o grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce, que isso é conhecido como uma liberdade do médico. Quando algo é desconhecido, como até hoje é desconhecido ainda os efeitos possíveis, efeitos colaterais da vacina, desaconselhar, inibir, ameaçar, caçar o registro de médicos. Isso que foi errado feito durante a pandemia. Mas, candidato, o senhor desestimulou a vacinação. Isso não tem nada a ver com liberdade. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Mas o senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS. E mais, quanto às vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. Não houve suspensão da minha parte. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem: jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Então, brincadeira é, num momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu falei no início da pandemia que nós devíamos tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei e não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de 1 ano o lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber um amparo econômico. Para evitar o colapso dos hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus. Pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro da Saúde. Negativo. Menos de 48 horas estavam chegando já cilindros lá em Manaus. Lá foi uma coisa atípica, anormal, que aconteceu de uma hora para outra. Menos de 48 horas, cilindros começaram a chegar em Manaus de alguns pontos do Brasil. Fizemos a nossa parte em Manaus. Não faltou da nossa parte recursos bilionários para governadores e prefeitos enfrentarem a Covid, construírem hospitais de campanha. Então, fizemos a nossa parte. Raros países do mundo que fez algo melhor do que nós fizemos. E o resultado, até o OMS reconhece
isso daí. Fizemos a nossa parte. O senhor mencionou 48 horas. O fato é que Manaus ficou uma semana, mais de uma semana, 9 dias, sem receber o apoio com as pessoas com falta de oxigênio nos hospitais. Não é verdade isso. Agora, não é verdade. Candidato, sobre o seu comportamento, com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Realmente... Mas falta de compaixão... Bom, então você começou a mudar. Desculpe, você começou a mudar, tudo bem. Eu completar a minha frase. Muitos viram isso como uma falta de compaixão, de solidariedade com os doentes, com as vítimas, com os parentes das vítimas. O senhor se arrepende? A solidariedade, eu me manifestei conversando com o povo nas ruas, visitando a periferia de Brasília, vendo pessoas humildes que foram obrigadas a ficar em casa sem ter um só apoio do governador ou prefeito. Isso que aconteceu. E nós fizemos exatamente o quê? Demos o auxílio emergencial imediatamente. 68 milhões de pessoas humildes começaram a receber o auxílio emergencial. Eles estavam condenados a morrer de fome dentro de casa. O senhor não se arrepende das declarações? Ou ir para as ruas, fazer o que não queriam. Poderiam ter o caos na rua, caos porque pessoas com fome iam para a rua. Criamos imediatamente o auxílio emergencial. Fizemos a nossa parte. Demos tanto dinheiro para governadores e prefeitos que a gente não tem notícia de eles terem atrasado folha de pagamento ou até mesmo 13º. E quando tivemos a oportunidade de investigar fraudes, aquela CPI do circo feita por Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, não quiseram investigar os desvios de recursos enviados para 9 governadores do Nordeste. A nossa parte, tratei com muita seriedade essa questão. Agora, não adotei o politicamente correto. Não estimulei. Inclusive, o que eu falei é que quando foi decidido o que era essencial, o trabalho essencial, eu falei, deve ser todo aquele necessário para o homem ou a mulher levar o pão para dentro de casa. A própria MS concordou comigo nessa questão. Então, o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias que sofreram? Você acabou de falar que eu não imitei falta de ar e voltou a falar em falta de ar novamente. Você voltou a falar em falta de ar novamente. 700 mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se arrepende Lamento as mortes. Não tem que não perder um parente, um amigo. Lamento as mortes. Agora, não poderia ser tratada a Covid da forma como começou a ser tratada. E quando você fala em tratamento precoce, lembre-se que no protocolo do Mandetta tinha o tratamento precoce lá, mas só em casos graves, onde eu não concordei com ele. No início, o protocolo do Mandetta era vá para casa, quando sentir falta de ar, procura um hospital. Eu falei, procurar para quê se não tem remédio? E não tinha vacina também naquele momento. Bom, vamos falar de economia? Eu só queria observar, a Renata não retirou observação sobre o fato de o senhor ter imitado pessoas com falta de ar. Ela disse... Não. Ela disse que o senhor imitou gente com falta de ar e que faltou também a solidariedade. Foram as duas coisas. E o senhor não respondeu mas, candidato, o senhor já deixou claro que o senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa sem se expor. Não, o senhor disse isso. Nova York mostra isso aí. O senhor disse isso. Então, vamos agora para a economia. Dentro de casa que fora de casa. Vamos para a economia. Vamos para a economia, que é um tema que o senhor também gostaria de abordar certamente. Em 2018, como candidato, o senhor disse assim, numa entrevista: eu sei do que é que o povo precisa. Inflação baixa, taxa de juros menor, dólar menor. Aí veio o seu governo, os juros básicos da economia dobraram, a inflação mais que dobrou, o dólar que estava em R$ 3,90 está em mais de R$ 5,00. É verdade que tudo isso se deu num cenário de pandemia e num cenário também de guerra na Ucrânia. Ocorre que esse cenário não mudou, não é? A pandemia não acabou, infelizmente, e a guerra da Ucrânia é uma realidade ainda. Pergunto, candidato, qual é o seu plano, uma vez reeleito, para cumprir num segundo mandato as promessas que o senhor fez em 2018 para a economia? Primeiro, as promessas foram frustradas pela pandemia, por uma seca enorme que tivemos no ano passado e também pelo conflito da Ucrânia com a Rússia. Se você pegar os dados de hoje, você vê o Brasil como talvez o único país do mundo com uma deflação. Um país onde vai ter uma inflação menor do que, por exemplo, Inglaterra, menor que os Estados Unidos. Você vê também que a taxa de desemprego tem caído no Brasil.
os números da economia são fantásticos, levando-se em conta o resto do mundo. Nós não podemos... Se fosse apenas o Brasil com esses problemas, eu seria o responsável. O que nós pretendemos fazer? É continuar exatamente na política que vimos fazendo desde 2019. A grande vacina a favor da economia em 2019 foram reformas, como, por exemplo, da Previdência. Foi, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica. Foi a modernização das NRs, das normas regulamentadoras. Milhares de normas nós deixamos de lado, nós revogamos. Então, a grande reforma da economia foi feita, a grande vacina foi feita em 2019, que fez com que nós pudéssemos suportar 2020. Nós pegamos 2020 e 2021 e tivemos um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Diferente de 2014 e 2015, que tivemos uma perda de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Isso é sinal do quê? Competência da equipe econômica. Programas como, por exemplo, o Pronamp e o BEM preservaram mais de 10 milhões de empregos no Brasil. O próprio auxílio emergencial, num primeiro momento R$ 600, fez com que a economia, em especial nos pequenos municípios, o município não colapsasse. Então, essas medidas, entre outras, fizeram a gente romper 2020 e 2021. 22, quando veio a guerra agora, problemas nós tivemos. Fui na Rússia negociar fertilizantes com o presidente Putin. Se não tivesse ido, não teria ido fertilizante para a nossa safra agora, desse segundo semestre. Não, isso é importante. Não. Isso garantiu o quê? A segurança alimentar do nosso Brasil e do mundo. Só para concluir, então, num segundo mandato, o senhor daria sequência aos planos que foram estabelecidos e desenvolvidos no primeiro plano. Bonner, você pode ver, Bonner, nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo, tá? Nós fizemos muita coisa no Brasil, atendemos realmente a todas as camadas da sociedade. Só agora, na questão do IPI, a proposta do Paulo Guedes, que está parada no Supremo Tribunal Federal, nós pretendemos diminuir impostos de 4 mil produtos em 35% de IPI. Para o segundo mandato. Não, desse agora. É que a proposta parou no Supremo Tribunal Federal. Estamos há semanas. Agora, senhores, para que a gente possa abordar... Isso começou há 2 meses a redução de IPI, não foi de agora. Para que nós possamos abordar nessa entrevista o maior número de temas, vamos prosseguir, vou falar sobre meio ambiente. Em 2020, o seu então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que era para aproveitar que a imprensa toda estava focada na cobertura da pandemia para ir desregulamentando as leis ambientais, o que ele chamou de passando a boiada. Fato é que, no seu governo, a taxa anual de desmatamento da Amazônia deu um salto, é a maior em 15 anos. O senhor continua apoiando essa política de desregulamentação? Olha, você tem que pensar que na Amazônia você tem quase 30 milhões de habitantes lá. Tem 30 milhões de brasileiros na Amazônia. Primeira preocupação é essa. Outra, qualquer propriedade lá tem que preservar 80% e pode usufruir de 20%. Eu tentei, nos primeiros 2 anos de mandato, fazer a regulação fundiária, para saber, por exemplo, qualquer local desmatado ou com foco de calor, de quem é o CPF daquela propriedade. O presidente da Câmara não colaborou para botar essa proposta avante. Agora, quando se fala em Amazônia, por que não se fala também agora na França, que há mais de 30 dias está pegando fogo? A mesma coisa está pegando fogo na Espanha e Portugal. Califórnia pega fogo todo ano. No Brasil, infelizmente, não é diferente. Acontece. Grande parte disso aí, alguma parte disso aí é criminoso, sei disso. Outra parte não é criminoso. É o ribeirinho que toca fogo ali na sua pequena Uma coisa é propriedade. incêndio natural, outra coisa é o desmatamento. Mas tem incêndio, o Pantanal Sul-Mato-Grossense é comum pegar fogo de forma espontânea. Agora, candidato, a favor das críticas dos especialistas à sua política ambiental, tem os números. No seu governo, a taxa anual de desmatamento da Amazônia saltou de 7.500 km² em 2018 para 13 mil ano passado. O levantamento do MAP Biomas mostrou que 97% dos alertas de desmatamento emitidos desde 2019 não foram fiscalizados pelos órgãos responsáveis, 97%. Especialistas dizem que quando o senhor desautoriza, por exemplo, a destruição de equipamentos pelos órgãos fiscalizadores ou quando o senhor desmonta órgãos como o IBAMA, o senhor está passando uma mensagem de incentivo a quem desmata ou ao garimpo ilegal. Primeira coisa, a destruição, como dá em lei, é se você não puder retirar o equipamento daquele local. O que vinha acontecendo, e ainda vem, infelizmente, é que o material pode ser retirado,
do local, porque se chegou lá, pode ser retirado. E há o abuso de uma parte. E como eu disse para você, tem abuso locais... de qual parte? Tem locais na Amazônia ali que é permitido. Mas desculpa, eu não entendi. Abuso de qual parte do órgão fiscalizador? Sim, por parte do IBAMA. Sim. Por que, candidato? O que seria um Mas abuso é o seguinte, do IBAMA o que diz a lei? na defesa da floresta O que diz a amazônica? lei? Um trator, por exemplo, você tem que tocar fogo se não puder retirar daquele local. O que e muitas vezes o pessoal do IBAMA faz? Toca fogo mesmo podendo retirar o material de lá. Mas a quem interessa defender a posse de um trator utilizado para derrubar árvores na Amazônia, candidato? Mas não está derrubando árvore na Amazônia, está derrubando em áreas, muitas vezes... Mas a lei não fala se um local é permitido ou não. A quem interessa, candidato? A lei não fala. Tem sido destruído, vem ser destruído. A minha orientação é cumprir a lei. Nada mais além disso. E os órgãos fiscalizadores... Olha só, a Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Ali na Amazônia cabe uma Alemanha, cabe uma França, cabe uma Itália, cabe um Portugal, cabe um montão de países. Você pensa que fiscalizar, evitar que pegue fogo Mas assim, só para vamos entender, lá? então, sobre a desautorização dos órgãos fiscalizadores para destruir equipamento apreendido. Não desautoriza, manda cumprir a lei. A lei fala que se o material puder ser retirado de lá, assim como entrou, não é para ser destruído. Mas com que propósito mesmo? Eu não entendi. Cumprir a lei. Propósito, cumprir a lei. Faz lá dentro, eu tenho aqui uma aspas. Tem quase 30 milhões de pessoas que têm que sobreviver. Eu tenho aqui uma aspas em que o senhor diz que não é para queimar nada, maquinário nem trator. Mas vamos adiante, o fato é que, sobre o meio ambiente, em 2018, o mundo tinha uma visão sobre o compromisso ambiental do Brasil. Hoje, o mundo vê o Brasil como um destruidor de florestas. Num segundo mandato, o que o senhor vai fazer para mudar essa imagem? Primeiramente, destruidor de florestas. É uma mentira. Ninguém quer destruir floresta, né, por livre e espontânea vontade. O acordo Mercosul-União Europeia estava travado. Com os problemas agora da guerra, Ucrânia, Rússia, a União Europeia quer acelerar o acordo conosco para o Mercosul. Dizer mais, a Alemanha está usando combustíveis fósseis. Por quê? Se eram os países que diziam que nós devíamos cada vez mais buscar aí energia limpa. Concordo com eles, mas a realidade é outra completamente diferente. Não é a realidade aquilo que a gente acha que deve ser, é o que tem que ser. Países da Europa já estão em contato conosco, por exemplo, atrás do hidrogênio verde. O Brasil será uma grande potência fornecedora de energia hidrogênio verde. Como já temos acertado, né, no limite máximo, temos até o equivalente a 50 Itaipus na costa do Nordeste. E nós vamos exportar esse hidrogênio verde para a Europa toda. Ou seja, o Brasil é um exemplo para o mundo. Você pega, está na minha frente por coincidência aqui, por exemplo, as áreas reservadas em países outros para agricultura, não é pecuária, é agricultura. Somente a União Europeia é de 45% a 65%. Você pega países como a Alemanha, 56% para a agricultura. Então, você pega o Reino Unido, 63% para a agricultura. O Brasil preserva 2/3, 66% da sua área verde. O Brasil não merece ser atacado dessa forma. Vamos falar porque, no fundo, há um interesse no agronegócio. É deixar o Brasil de lado. Agora, cada vez mais o mundo vê, como a própria presidente do OMC disse há 2 meses, 3 meses atrás, disse o quê? Que o mundo sem o agronegócio do Brasil passa fome. Ou seja, a realidade é isso aí. Vamos ver se o Brasil consegue mudar essa imagem. Vamos tentar mudar, sim. Bom, vamos falar de política agora, candidato. Muito importante isso agora. Está também nas atenções por motivos claros. Em 2018, o senhor, candidato à presidência, o senhor se apresentava como o candidato da antipolítica e o candidato contra o Centrão. Na convenção do seu partido, o general Heleno chegou a cantar se gritar, pega Centrão, não fica um, trocando a palavra ladrão por Centrão, etc. Isso ficou muito famoso. Hoje, a verdade é que o Centrão, ele é a base do seu governo. Na semana passada, quando o senhor estava saindo lá do Palácio da Alvorada, inclusive o senhor enfrentou lá um incidente com aquele youtuber que foi cobrar do senhor essa aliança do seu governo com o Centrão. Eu pergunto, por que eleitores como aquele, que se sentem
traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de Centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, é o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. Então, os partidos de centro fazem parte, em grande parte, da base do governo para que nós possamos avançar em reformas, como temos avançado em muitas coisas. Como, por exemplo, através do Centrão, nós conseguimos o Auxílio Brasil de R$ 600 para 20 milhões de famílias. Dá para imaginar isso? E olha só, os partidos de esquerda votaram contra o parcelamento dos precatórios, que era condição para a gente dar lá atrás R$ 400 de Auxílio Brasil para esses mais necessitados. Então o PT votou contra o Auxílio Brasil de 400. Não, votou contra a questão dos precatórios. Do parcelamento, que sem parcelamento você não tem como conseguir recurso no orçamento para pagar os 400. Assim como agora o PT também votou contra, tá? Ou melhor, discursou contra os R$ 600 e votou favorável. A questão política dele. Assim como a questão de poucos meses, para diminuir o preço da gasolina no Brasil, todos os senadores do PT votaram contra a redução de semestre no Senado. Agora vamos lá, candidato. Agora, como é que eu vou trabalhar com o parlamento sem os partidos de centro? Mas a questão... O senhor disse que eu estou estimulando o senhor a ser ditador. Está estimulando, sim. Por favor, candidato. Não, longe de mim, não. Eu não estimulei nada. É que a questão é a seguinte. Em 2018, o senhor chegou a dizer, até com propriedade, que governos anteriores tinham feito alianças com o Centrão. Mas o senhor disse criticamente que esses governos anteriores tinham feito nomeações com interesse político partidário e que isso tinha tudo para dar errado. O senhor chegou até a concluir assim: por isso eu não integro o Centrão. Mas recentemente, há dias, o senhor, com muita naturalidade, disse assim: eu sempre fui do Centrão, eu vim do Centrão. Aí eu tenho que perguntar ao candidato, em nome da clareza para os eleitores, em qual dessas duas afirmações o eleitor deve acreditar? O senhor sempre foi do Centrão ou o senhor, como disse em 2018, diz: eu nunca fui do Centrão por esse motivo? No meu tempo não era Centrão, não existia Centrão. Como assim? No meu tempo, esses partidos que eu já integrei não eram tidos como partido do Centrão. Agora, o importante, Boni, o importante, nós estamos num governo sem corrupção. Eu indiquei ministros pelo critério técnico. Eu não aceitei pressões de lugar nenhum para escalar ministros. Qual governo teria o ministro padrão Tarcísio de Freitas na infraestrutura? Padrão Marcos Pontes na ciência e tecnologia? Padrão a Tereza Cristina na agricultura, padrão Gilson Machado no turismo, uma pessoa desconhecida até chegar no meu governo, padrão Onic Lorenzoni, que eu considero como um coringa meu, padrão Braga Neto, que esteve na defesa. Ou seja, padrão Salles, uma pessoa excepcional, padrão atualmente o ministro Juca, do meio ambiente. Então essas pessoas que deram um impulsionamento ao governo. Estamos governando com competência e sem corrupção, porque não tem indicação política para esse ministério. Vários ministros, então, aproveitando a deixa, eu vou falar de um tema importantíssimo para o futuro do Brasil, que é a educação. No seu governo, o senhor indicou 5 ministros diferentes. Um deles caiu justamente por um escândalo de ter beneficiado pastores com dinheiro da educação e diz que foi a seu pedido no caso de um dos pastores. Qual é a dificuldade de escolher um bom ministro da educação? Por muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito para aquilo. Não foi só da educação. Ele teve acusação. Ele teve morte de prisão. Ele foi preso, inclusive. Agora, conseguiu o habeas corpus logo em seguida. Agora, fiquei sabendo depois, né, que o Ministério Público do DF foi contra a prisão dele. Agora, veja só... Foi contra a prisão dele. Por quê? Não tinha nada contra ele. Se tiver hoje em dia, é outra história. Até aquele momento não tinha nada. A questão de ter 2 pastores, um que está no gabinete dele, qual o problema? Agora, se ele faz besteira, e se essa pessoa
Agora, nós começamos a investigar o caso Pastores. Não foi a Polícia Federal. Nós começamos a investigar com a CGU. Agora, só na área da educação, o primeiro-ministro escolhido pelo senhor caiu depois de 3 meses porque, por causa de um escândalo, pediu que professores gravassem slogans de campanha seu. O segundo ministro praticamente fugiu do Brasil depois de ter insultado ministros do Supremo. O terceiro ministro nem chegou a assumir porque maquiou o próprio currículo. O quarto ministro envolvido num escândalo de corrupção. Quais são os critérios que o senhor usa para escolher um ministro de uma área tão vital para o futuro do país? As pessoas se revelam quando chegam. Atualmente, eu tenho um excelente ministro da Educação. Não acontece. É igual um casamento, muitas vezes. Mas o senhor concorda que essa alta rotatividade prejudica? O ideal era não ter rotatividade. O ideal era não ter rotatividade nenhuma, mas acontece. Outros ministros foram trocados também. Bom, por vários motivos. Agora, depois desse escândalo do MEC... Que escândalo do MEC, Bonner? A saída do ministro... Mas a saída é escândalo, MEC? Não é escandaloso, candidato. Sim. Um ministro destinar dinheiro da educação para 2 pastores, dizendo que o presidente da República indicou um deles... Cadê o duto cadê o duto do dinheiro vazando ali? Cadê o dinheiro? Candidato, não sabemos. Cadê o dinheiro aparecer? Você não sabe? E está me acusando? Não, está acusando o Milton por isso? O senhor tem todo o direito de achar que não foi um escândalo. Nós vamos adiante. Depois do caso do ministro Milton Ribeiro no MEC, o senhor atenuou um pouco o seu discurso de que não havia corrupção no seu governo. Antes não tinha corrupção. Hoje, o senhor diz que os casos pipocam. Os casos pipocam de corrupção no seu governo. Bom, ao mesmo tempo, vão se acumulando denúncias de interferências suas na Polícia Federal, que é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, e um órgão de Estado que o senhor prometeu prestigiar. Como é que o senhor explica para o eleitor essa mudança da sua postura da eleição de 2018 para cá, candidato? Primeiramente, quem me acusou de interferência na PF foi o ex-ministro Sérgio Moro. Falou que a prova da interferência estava numa sessão reservada nossa. Bem, eu não queria, a sessão foi gravada, eu não tinha obrigação de entregar a fita. O senhor teve 4 diretores gerais da Polícia Federal e a cada mudança... Eu não tinha obrigação de entregar a fita. Entreguei a fita. Foi revelado, até com muitos palavrões na reunião de ministros. Não acharam nada. O que acontece? Eu, quando entrego o ministério para alguém, eu dou o ministério para aquela pessoa agir. Tá? A Polícia Federal, com a saída do Sérgio Moro, melhorou e muito na apreensão de drogas, na apreensão de numerários, tá? Em operações, melhorou muito. Em armamento, melhorou. E as pessoas vão mudando. Por exemplo, quando o André Mendonça saiu, porque ele foi para o Supremo Tribunal Federal, eu não considero uma saída da parte dele. Atualmente, temos um delegado da Polícia Federal à frente do Ministério da Justiça. Agora, ninguém comanda a PF, Bonner. Se pudesse comandar, o Lula teria comandado, a Dilma, o Temer, seja lá quem for. Ninguém consegue comandar a Polícia dessa forma, como você está falando aí. É que a Associação dos Delegados da Polícia Federal divulgou recentemente um documento com críticas, né? Eles afirmaram que o senhor e a sua equipe de governo trouxeram desgaste, eu estou lendo aqui os termos dele, trouxeram desgaste à imagem da instituição Polícia Federal e também prejuízos para os policiais federais. E que falas suas, candidato, jogaram desconfianças sobre a autonomia e sobre a imparcialidade da Polícia Federal, que goza de autonomia já há alguns anos, como ninguém poderia negar. Qual é a sua posição, então, diante de um documento com uma queixa, uma acusação como essa da Associação Nacional dos Delegados? Então, primeiro, acabar de confirmar que não tem interferência, que gosta de autonomia. Outra coisa, peraí, eles acabaram de mostrar para mim que não tem interferência, gosta de autonomia. Eles dizem que, eles dizem que o senhor jogou, as suas palavras jogaram desconfianças sobre a autonomia da PF, candidato. Não. Eu acabar de falar que eu estou certo, não tem interferência lá. Contrário. Outra coisa, eles queriam uma reestruturação de carreira agora. Eu achei até justo. Mas outras categorias não concordavam com isso, sem serem beneficiadas também. E daí começou um movimento por parte de alguns delegados da PF, contrário à minha posição, que deságua numa nota como essa daí. Eu queria, inclusive, reestruturar a Polícia Rodoviária Federal, que era bem mais fácil, menos onerosa. Os delegados, essa mesma associação, não topou fazer isso aí. Então, aí está uma briga política, salarial, por trás disso.
Candidato, o senhor agora tem 1 minuto para suas declarações finais. acabou? Pois é, passou rápido. Eu queria ficar algumas horas com vocês aí. Tá? Quando o senhor começar, a gente começa a contar o tempo. Vamos lá. O que eu tenho a falar para a população brasileira? Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral e econômica. Começamos a trabalhar, tá? Fizemos muitas reformas em 2019. Infelizmente tivemos a Covid, depois tivemos a guerra lá fora, tá? Tivemos uma seca enorme. E nós fizemos tudo o possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. Isso nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente, nada de canetada, com o trabalho nosso junto ao parlamento brasileiro, conseguimos R$600 de Auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres, conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2012, levando água para o Nordeste. Nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil, e 90% dessa titulação foram para as mulheres. Criamos o PIX, tirando dinheiro de banqueiros, fazendo com que a população pudesse se transformar muitos em pequenos empresários, um PIX sem qualquer taxação em cima do PIX. Anistiamos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Encerrou? Acabou. Muito obrigado aí, até a próxima. É boa, né? Renato, até a próxima. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e por ter prestado esses esclarecimentos ao público telespectador, aos eleitores brasileiros. Nós voltamos ao estúdio do Jornal Nacional.